começar então, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de, em nome da escola, em nome de toda a equipe escolar, agradecer a disponibilidade do professor Laércio de estar participando dessa live com a gente, está engrandecendo aí essas nossas lives. Nós já vamos para a 7ª live, né? Nós já estamos fazendo isso há quase 2 meses, que é uma por semana. Já são quase 2 meses de live. Boa tarde, Cláudia entrou, Joana entrou. Boa tarde para vocês. Então, em nome da escola, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, né, nessa live. E, para quem não me conhece, eu acho que as pessoas não estão me reconhecendo, apesar de eu dar aula em Nova Almeida desde 2011, mas eu tirei a barba nas últimas semanas. Eu sou o professor Rafael, de Física, né, dou aula na escola desde 2010 ou 11, eu nunca lembro exatamente a data que eu entrei, mas já tenho quase uma década de Nova Almeida e de professor do ensino médio aqui em Nova Almeida, né. Também sou PCA, professor coordenador de curso, e basicamente é isso. E tento também organizar feiras de ciências e tênis de mesa no estado. Queria passar a palavra para o Laércio, para ele fazer uma apresentação rápida dele, das credenciais dele, e é com você, Laércio. Ô, Rafael, boa tarde a todos. Para mim é uma honra aceitar ser convidado, Rafael. Você falou que agradece a presença, eu acho que para mim é uma honra estar podendo falar, né, com um público tão seleto como os professores, né, e alunos das escolas públicas desse estado. Eu acho que é um momento que a gente pode trocar umas ideias. Eu acho que você colocou um título bem intrigante, né, na nossa conversa, e para mim é sempre um prazer. Eu sempre adoro conversar, fazer esse tipo de conversa, porque eu acho que a gente sempre tem ter essa oportunidade para a gente é algo inigualável. Eu, como sou um pouquinho mais velho que você, 2 anos no máximo. Né, no máximo 2 anos. E a gente já trabalhou muito juntos, né? Mas vamos lá, vamos começar essa live, vamos lá. Então vamos lá, né? Nós nos propusemos hoje a falar da física, né? O que isso pode... como é que é? Tá até o título aqui, vocês estão conseguindo ler o título aqui? Eu coloquei aqui no quadro, não sei se está trocado. Está trocado, Onde eu vou usar isso? Mas quando eu gravar o vídeo, ele vai desvirar e aí fica legalzinho lá no canal da escola. Né? Física, onde eu vou usar isso na minha vida, professor? É uma pergunta que eu sempre ouço dos meus alunos, às vezes quando eu estou explicando matéria, né? Onde que eu vou usar isso? E a ideia hoje é falar um pouquinho disso, né? A gente não vai dar respostas prontas, até mesmo porque elas não existem, mas vamos falar um pouquinho disso. E a ideia aqui, né, começar para falar um pouco de como que foi o seu ensino médio. A gente vai falar de física, né, para que isso serve, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho se você gostava de física no seu ensino médio, como era o seu ensino médio lá nos anos 2000, né, ou talvez um pouquinho antes. Eu fiz o ensino médio no século passado, né, estava pensando nisso ontem. No milênio passado eu fiz ensino médio. Eu fui colega de Einstein, é por isso. Rafael, vamos lá, que já temos 14 minutos de andada, né, nessa live. Rafael, a pergunta sua é muito boa, né, que se eu gostava de física. Eu acho que eu sempre gostei muito de ciência. Eu costumo sempre dizer, né, que eu sou cria das feiras de ciências nas escolas de ensino fundamental e médio. Eu acho que esse é um movimento que está retomando com muita força nesse Brasil e no próprio estado, né? Vide aí a feira de ciências que vocês fizeram no município de Serra, né? Centralizada aí no Peixoto Miguel, que foi um sucesso total. No sul do estado a gente tem uma série de professores nas montanhas. Então, naturalmente, eu sempre gostava muito de ciências e de física, naturalmente, né? Mas é aquela velha questão, né? A gente tem que brigar para a escola meio que não matar, às vezes, o interesse da gente pelas ciências de maneira geral. Porque geralmente é uma apresentação muito cheia de fórmulas e não pega pelo lado fenomenológico. Eu gosto de citar muito, que eu comentei com você quando a gente estava conversando. Eu tive um professor de física no ensino médio, que eu venho de uma época, Rafael, que a gente não tinha professores específicos na área de física. Hoje a gente sabe que a gente tem um déficit de 40, 50 mil professores de física na rede, mas na minha época quem dava as aulas de física tinha um pouco mais de conhecimento. Então tinha lá o médico da cidade, ou
o advogado, coisas desse tipo. E eu tive um professor de física que, na época, né, ele era de uma aula muito boa, mas um conhecimento de física muito reduzido. Né? E eu lembro de uma coisa, a gente, quando é criança, a gente faz cada coisa horrorosa. Né? Eu lembro que tinha uma aula lá no começo de mecânica newtoniana, que ele afirmou que os corpos caem com velocidades diferentes, né? E não deixou claro se aquilo era no vácuo, ou se na atmosfera, né? E aquilo me fiquei maluco com aquilo. Né? E fui atrás, aí numa aula seguinte ele chamou a histórica, eu levantei, fiz uma questão, ele pegou, não, mas olha aqui, é só pegar. E pegou uma folha aberta e uma folha fechada, né? Ou um pedaço de giz, né? E soltou. Naturalmente a folha chegou mais rápido. Eu fui lá na frente rapidinho, amassei a folha e joguei junto com o giz. Né? Que aí você acaba com a história. E eu não sei mais o que deu disso, né? Mas enfim. Foi uma experiência boa. Eu quero dizer com isso o seguinte, eu acho que a gente tem que ter muita determinação para a gente saber perguntar para os nossos professores, para a gente manter a nosso tesão pela ciência e pela física, biologia, química, todas as disciplinas, mais dessa área da gente, Rafael. E você gostava de física, Rafael? Pois é, essa é uma pergunta complicada. O pessoal está entrando aqui, tem alguém que estava perguntando aqui qual é o assunto da live, já perguntou umas 3 vezes. O assunto da live é física, né? Onde eu vou usar isso na minha vida? Né? A gente sempre faz essa pergunta em sala de aula, então esse é o assunto da live. Estou vendo aqui já algumas manifestações. Olha, a Paula está perguntando se tenho trauma de física por um quadro de um professor. Fica com trauma não, Paula. Siga em frente. Vai, porque a física é muito bacana, você entende? Siga em frente. A Joana é nossa professora de história do colégio. Ela já passou dessa área. Giovanni, então incentive os seus alunos. Você me perdoe. Joana. Não, que isso. Mas vai Olha, lá, eu não gostava de física no ensino médio até o 2º ano, porque eu tinha muitas dificuldades em matemática. Eu achava extremamente difícil fazer contas no ensino médio, né? Eu não sabia resolver uma equação do 2º grau direito, isso me travava muito, mas eu tive um professor muito bom de física, se chamava Egmar Rodrigues, um nome até diferente, né? Egmar, e ele me abriu a percepção de várias coisas, como você citou, né? Que a física também ela pode ser vista, às vezes, não apenas pela matemática, mas pela questão fenomenológica, né? De você entender o fenômeno sem, muitas vezes, entender a matemática ali por trás. E no 2º ano do ensino médio eu comecei a me apaixonar por física, né? Tanto é que eu acabei fazendo física pura, ciências puras na universidade, né? No curso de física. Então foi bem assim, no início foi meio traumático, né? Mas depois as coisas ficaram em paz por causa do professor, né? Você vê tanto que a figura do professor, né? Ela é importante. E nem sempre a gente tem esse professor que incentiva ou que abre essa percepção da gente no ensino médio. Quando tem, a gente tem que aproveitar, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? E a gente está falando aqui das nossas aulas de física, que talvez não tenham sido tão interessantes, né? Você citou aí a questão, às vezes, não ter o professor formado em física, é um fator. Ou a gente, às vezes, tem uns professores que são muito bravos ou que matematizam muito a física. Mas como que são as suas aulas de física hoje, né? Como que né? Depois de você ter sido aluno de física no ensino médio, como que você lida hoje como professor de física na UFES ou ao longo da sua carreira aí no ensino médio também? É uma pergunta difícil, né, Rafael? Porque a gente falar da gente, né, é terrível. Sempre difícil. Mas, de qualquer forma, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que, claro que com o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência, a gente ganha um outro tipo de ginga, né, para dar uma aula. Né? Se no início a gente é muito insegurinho, a gente enche o quadro de fórmulas e não consegue ir muito adiante, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, vai ganhando cancha, né? E eu gosto muito de citar, né, aquele psicólogo da educação, que é o David Ausubel. Né? Não sei se vocês conhecem, né? Que ele fala que o fator mais importante na aprendizagem do aluno é saber o que ele já sabe, que a partir daí você vê o que ele já sabe e já começa a rodeá-lo, vamos dizer, de novas informações, de tal forma que ele inclingue essas novas informações no que ele já sabe. Mas ele diz um outro aspecto, o Rafael, que é muito importante, que eu acho, que ele fala assim,
A aprendizagem depende muito da disposição do aluno em aprender. E eu, por muito tempo, falava, então o aluno não tem disposição de aprender, então isso não é problema meu. Então, se eu quiser, eu posso fazer ou não. Mas aí hoje, Rafael, eu digo, eu falo isso muito em aula com meus alunos, eu tomei isso para mim, essa atividade. Se o aluno não está com disposição, eu acho que é responsabilidade nossa, enquanto professor, né, tentar cooptá-lo, vamos dizer. Né? Hoje você tem essas tecnologias, você tem um celular, você tem uma série de coisas que, se você não for tão bom quanto tudo isso, você tá lascado numa aula. Né? Às vezes eu gosto de pedir para os meninos trazerem o computador para a sala de aula, porque o parâmetro é o seguinte, faça atividade no computador e quando você está falando, se os olhinhos dele começam a baixar em direção ao screen do computador, né? Algo está errado, você tem que mudar, você tem que mudar a história para você conseguir pegar o gancho desses meninos e fazer. Então, acho que é por aí. Eu acho que com o tempo a gente aprende, né? E se em alguns momentos da minha vida elas não foram tão boas, hoje eu tenho um feedback bem bom dos meus alunos sobre isso aí. Né? Apesar pelo fato da gente ser da física e a gente pegar muito pelo raciocínio, pela resolução de problemas, né? Isso... Mas eu acho que a gente pode, eu acho que todos nós podemos atingir um pouco, né? Um pouco da maestria de apresentar a física de maneira bem palatável. E você? Sim, com certeza. Como é que são suas aulas hoje? Como é que você imagina? Pois eu acho que eu vou muito pelo que você fala. A gente tem que tentar cooptar os alunos, nesse sentido de ter interesse pela aula. Mas isso é difícil. Às vezes, às 7 da manhã, né? Você entra na sala dos 7 da manhã, aula de primeiro ano, ou segundo ou terceiro, ou até mesmo em qualquer outro tipo de turma. Você fazer as pessoas se interessarem às 7 da manhã por discutir física, às vezes é muito desafiador. Nem sempre a gente consegue, mas quando consegue é sempre muito gratificante. Eu falei daquele professor meu, do Egmar, e eu tento fazer muitas aulas assim, muito parecidas com o que ele fazia, que me cooptou na época, que era tentar ter o domínio total dos conteúdos, que eu acho que esse é o primeiro passo para o professor, né? Ter paciência, dominar o conteúdo total e tentar encantar o aluno com aquele conhecimento. Que às vezes, quando é bem explicado, ou é explicado de uma forma mais simples, e quando a pessoa entende, quando o aluno entende, ele se interessa mais. Eu fico imaginando, você ficar 50 minutos numa aula, ouvindo alguém falando, sem entender nada. Eu imagino quanto isso deve ser frustrante, chato e maçante para o aluno. Então eu tento, ao máximo, tentar cooptar o aluno por uma boa explicação. Muitas vezes explicações orais, porque a gente tem essa problemática toda do colégio, de não ter laboratório, de não ter técnica de laboratório, de dar aula para 400, 500 alunos no semestre, então você tem aí 10, 15 turmas, então tudo isso, né, a gente tem que tentar superar, que às vezes não é superável, mas muitas vezes a gente consegue também. Então eu tento muito cooptar o aluno por uma explicação clara e simples, que nem sempre a gente consegue, né, que tem alguns conteúdos que eles não são tão simples assim, ele vem no encadeamento de raciocínio, que você tem que aproveitar vários conteúdos prévios, como diria o Ausubel, mas, na medida do possível, eu tento sempre entrar nessa seara, né? Eu acho que é interessante o que você está falando, Rafael, porque uma experiência que eu sempre gosto de citar, que para mim mudou minha vida, né? Eu sempre fui da área acadêmica também, né? E sempre trabalhei no mestrado acadêmico. E em 2011 a gente criou um mestrado profissional de ensino de física lá na universidade. Então isso foi para mim... Oi? Flávia falando aqui com você, ó, Laércio é um ótimo exemplo de professor. Foi o primeiro que me fez estudar física de verdade. Olha que bacana. No ensino médio parece que não aprendi quase nada com os professores que tive. Olha só. Essas coisas que valem a pena, né? Obrigado. Isso eu não imagino. Bom, você sabe que você é professora, né? Você recebeu um depoimento desse, a alma da gente fica completamente... Muito obrigado. Oi? Mas, enfim, então eu acho que com o mestrado profissional... Sim, pode ir. Né? Com o mestrado profissional, Rafael, para mim tem sido uma esperança muito boa, porque a gente trabalha diretamente com professores do ensino médio e fundamental, e da rede pública, basicamente, e privada.
Mas é oportunidade, porque o mestrado profissional, né, é aquele mestrado de chão de sala. Não é eu que vou apresentar um projeto para o professor. O professor chega com uma ideia que ele quer desenvolver, e é o que eu sempre falo, no início eu sou um consultor. E depois que a gente lapida o projeto, a gente passa a ser orientador. Mas essa experiência de chão de sala que a gente tem, né, hoje eu tenho a noção de que vários professores de ensino médio, por ano, tem em torno de 500, de 300 a 500 alunos, eventualmente 600 alunos. Então, haja criatividade, né, para você repetir aquela aula várias vezes, né? E isso é uma questão que, né, eu não sei como resolve, mas eu sei, manter, cooptar o aluno é uma necessidade nossa, mas nessa questão de você, pessoa de ensino médio, isso é muito mais potencializado, né? Como fazer isso, né? Como você se motivar a motivar os alunos. Né? Eu acho que esse que é um grande ponto. Eu acho que a repetição, são muitas aulas repetidas, é bem complicado. E aí entra essa questão, né, que a gente começa a entrar agora nessa questão. Se existe esse drama todo, né, no ensino e na aprendizagem de física, né, para que a gente aprende física? Para que se estuda isso, né, no ensino médio? O negócio é tão complicado, quase ninguém gosta, é um negócio muito matematizado às vezes, você dá aula para 600 alunos, para que a gente, então, estuda física, né? Para que a gente tem que estudar física, então? Pois é, Rafael, né? Eu acho que essa é uma questão, essa é a pergunta recorrente de todos os alunos, né? Professor, para que onde eu vou usar isso que o senhor está me ensinando? Né? Ô, Rafael, eu acho que essa conversa, né, eu acho que você vai concordar comigo, eu diria que um professor de física, talvez seja um pouco forte a frase, né? Talvez seja menos para ensinar fórmulas e muito mais para ensinar a pensar, vamos dizer assim. Hoje, como eu sou um pouco mais velho, que eu sei que eu já falei, eu sou de uma escola que eu estudei muito Piaget. Né? Eu tenho um artigo de Piaget muito bom, já usei muito na minha dissertação de mestrado, né? Mas aí as coisas vão mudando, hoje são outros teóricos. Mas eu fico muito chateado eu sempre retomo o Piaget, porque o Piaget, com os famosos estádios de raciocínio e desenvolvimento intelectual que ele tem, né? Lembrando que Piaget não tem uma teoria de aprendizagem, vou deixar muito claro, né, que as pessoas às vezes se enganam. O Piaget fez foi uma teoria de desenvolvimento intelectual do ser humano. E nos estágios, o último estágio é o que ele chama lá de estágio do raciocínio lógico hipotético dedutivo. O que é isso, Rafael? É você organizar suas ideias, né, onde você não precisa mais do concreto para chegar à resposta de um problema. Então, vamos dizer, acho que um professor de física, além das fórmulas, além dos conceitos, né, é imprescindível, Rafael, que a gente introduza o experimento nas aulas de física da gente. A gente tem que saber, de alguma forma, né, na minha escola não tem laboratório, e não vai ter. Não vai ter pela estatística do IBGE, isso escola pública e privada, Rafael, são 14% das escolas do Brasil que tem laboratório. Então esquece. Isso não vai chegar nunca nessa vida da gente. Vai demorar muito, a não ser que apareça um ministro muito bem, sabe, com um projeto de educação para esse país que modifique isso. Então o que você tem que fazer... hoje. Nem vamos tocar, porque senão a gente acaba com essa live só falando dessas tristezas, né? Vamos falar de coisa boa, né? Que é o professor. É que somos nós. Não, a coisa boa somos nós. Os professores de maneira geral, os professores de educação básica, você entende? É isso que é o poder de transformação desse país. Né? É o que sobra pra gente, na verdade. Né? E assumir o nosso papel. Então, o que eu falo, Rafael, na parte de ciências de maneira geral, que é física, química, biologia, a gente tem que introduzir o experimento em sala de aula, Rafael. Né? Eu orientei o professor Ramon Teodoro Prado, grande figura, que hoje está no IFES de Cariacica, né? Eu aprendi muito, novamente, mestrado profissional, aprendi muito com ele. Né? Ele me ensinou que quando ele é um experimental direto, né? Ele faz muita experiência em sala de aula. Quando ele me contou que ele pedia para os alunos trazerem os materiais para fazer o experimento, eu falei, gente, o que é isso? Aí no início você fica abismado, mas é isso, é a maneira.
E é incrível que os alunos engajam nesse processo, trazem o material, fazem o experimento, e aí voltando ao começo da resposta, da minha resposta, que é a questão do raciocínio lógico e hipotético dedutivo. Por quê? No experimento, você tem uma questão básica que você quer resolver. Para você responder essa questão básica, você tem que montar uma parte, o evento que a gente chama. Né? O que você vai fazer para você montar um experimento? Mas para você montar, você tem uma questão básica, para montar o experimento, você tem que saber o que você já sabe, que é o lado do pensar o experimento. Uma vez que você faz esse evento e realiza, você vai para o fazer o experimento, que é coletar dados, coletar as informações, ver o que é dado, o que é lixo. Aí selecionou o que vão ser os dados do seu experimento, vai fazer o tratamento, um gráfico, uma tabela, umas respostas, aí vai chegar na conclusão e aí você vai concluir o seu estudo. Por que você fez isso? Isso, no fundo, é o famoso método científico. Né? O que é o método científico? Não é aquela coisa, o método científico. É um método que você tem tanto a perspectiva dedutiva como indutiva. Então, é isso que eu acho que é o fundamental para uma aula de física, para uma de ciências de maneira geral, Rafael, é a gente trabalhar o raciocínio lógico, hipotético, dedutivo dos alunos. Eu acho que é por aí, eu tenho mais coisas para falar, mas e você? O que você acha? O que você conta para a gente? Bom, pois é, a ideia aqui é por que a gente ensina física? Aí eu vou muito de acordo com o que você falou. Eu acho que o primordial é ensinar os alunos a pensarem mais cientificamente e menos com o senso comum, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, pegar o aluno lá no primeiro ano do ensino médio e, ao final do terceiro ano, ele conseguir fazer um pensamento muito mais próximo de um pensamento científico, que é essa questão de levantar hipóteses, observar, coletar dados, ter um pensamento crítico sobre se o que ele está estudando é ou não relevante, se aquilo pode ser ou não verdade. Ensinar ele a fazer conclusões a partir de todo esse processo científico do que necessariamente ficar ensinando fórmulas para ele. Ninguém quer saber mais que V igual a delta S sobre delta T. Né? A gente usa isso eventualmente, né? Mas esse não é o foco mais, né? Saber que F é igual a MA, saber aquele monte de formulários. No meu ensino médio, a gente ficava, às vezes, um dia todo decorando as fórmulas da prova, né? Então, você estudava e ainda tinha que decorava as fórmulas. Fazia a prova, passava a prova, aquilo tudo sumia porque aquilo não virou da sua vivência mesmo. Aquilo ficou uma coisa lá distante, é o cientista que fez, né? Foi essa coisa toda. Não é um conhecimento que me pertence ao cientista. Então, assim, no meu pensamento, na minha visão, a gente tem que tentar aproximar o pensamento dos estudantes do ensino médio de um pensamento mais hipotético dedutivo, né? Igual o Piaget falou, do pensamento científico. E tirar eles dessa questão do pensar, do senso comum, né? Para a gente não ter esse monte de problema que a gente começa a ter hoje de antivacina, de terraplanismo, de não acreditar em efeito estufa. Isso vem muito, essa problemática hoje vem muito disso, porque as pessoas não pensam cientificamente nas coisas, elas não pensam de forma crítica. Então, acho que é por isso que a gente tem que ensinar física. Química também, biologia. Ciências de maneira geral, né, Rafael? Ciências em geral. Eu acho que esse movimento... esse é o desafio. Esse movimento anti-ciência que hoje está tão espalhado por esse nosso país, você entende? Você duvidar, você ter um pai de família que não vacina sua filha, né? Que eu sempre coloco, se você acredita que a Terra é plana, isso é um problema de foro íntimo seu, não vai alterar nada a tua vida. Sim. Se você que não acredita que o homem chegou à Lua, também é um problema seu. Agora, se você não acredita na vacina, você vira um problema de saúde pública nesse país. Porque você não vacinar a tua filha, lá na frente vai explodir o caso. Veja o caso do sarampo, que voltou malucamente. Então, o que acontece? Eu acho que a função de nós, professores de ciência, de física, química e biologia, e no espectro geral, né, é formar esse cidadão e levá-lo. E aí eu vou parafrasear, né, uma frase que é muito utilizada, né? Não basta acreditar, é necessário saber. É necessário entender, é necessário saber explicar, porque o acreditar, isso não é suficiente na nossa vida. E quando você aprende a pensar logicamente, hipotético, dedutivamente, você vai entender que se você ganha R$100 por mês, você não pode gastar 101. Você vai ter um débito. Sim. Então você tem que gastar menos e pensar de alguma forma. Então é isso que é o importante para a gente
né, como diz a professora Jane, né, Paula, que você falou de história, né, que Joana, um trauma, Joana. porque as aulas de física eram, hoje em dia nem tanto, eu acho que a gente está melhorando muito, né? Sim, melhoramos. Essa simplesmente um ensino voltado de formas e sem abordar o aspecto fenomenológico e conceitual. Então é importante que esse menino saia com tesão da ciência ainda e saia da escola pensando hipotético e dedutivamente, pensando logicamente, pensando na busca de verdades observadas. Né? Que hoje a gente vê uma criação de centros de verdades reveladas. O mundo precisa, com o maior respeito a crenças e credos, Rafael, mas a gente precisa ter templos de verdades observadas, que são os centros de ciência, que são os museus de ciência, que são os parques temáticos, os parques, as praças da ciência e atividades de feiras de ciência na escola. Enfim, acho que a nossa função, Rafael, é trabalhar a questão do raciocínio lógico. Sim, eu concordo totalmente. Esses dias para trás, umas 2 semanas, eu estava conversando com a professora Cláudia, e ela dá aula no ensino fundamental para 5º anos, e eu não lembro muito bem da história, mas parece que tinha algum aluno dela que falou que o pai dela não acreditava nos dinossauros, né, por questões religiosas e tal. E aí a gente estava discutindo sobre a falta, por exemplo, que o Museu de História Natural faz, né, nos grandes centros, né. Então, aí o aluno até tinha questionado o pai dele, segundo a professora Cláudia, tipo assim, mas e aqueles ossos todos que tem lá dos dinossauros? Aí o pai falou alguma coisa tipo assim, aquilo lá é plástico, é alguma coisa. Aí a gente ficou pensando nisso, pô, se tem um museu de história natural, né, o grande público pode ir lá, né, olhar, tocar às vezes, né, dependendo da conjuntura, ver que aquilo realmente não é plástico, que aquilo realmente é carbono, é osso, né. Então, a gente quebra esses paradigmas da ciência, às vezes, ser encarada por um grande público ainda no Brasil, que a ciência é meio que mística, né? Como assim, dinossauro? Né? Ô, Rafael, você permitir assim? Que eu vou fazer uma propaganda, né? Que o Estado do Espírito Santo, e pouca gente sabe, tem um museu de história natural. Que é lá em Jerônimo Monteiro. Lá em Jerônimo Monteiro, perto de Alegre, a gente fez um Ciência ao Vivo, acho que há um mês atrás, né? Com o professor Rodrigo Gesta, ele mostrando, é um museu simples, mas é um museu de história natural. O que é isso? É você mostrar a história do homem na Terra, onde você resgata. Então, isso que você está falando é uma maravilha. Né? Então, aqui no Estado, a gente tem um museu de história nacional, de história natural do sul do Estado do Espírito Santo, é o MUSES. Está lá em Jerônimo Monteiro. E sem contar a Praça da Ciência, a Escola de Ciência Física, o Planetário de Vitória, que amanhã o Ciência Viva vai ser sobre os 25 anos do Planetário de Vitória. Né? E assim vai. Ou seja, só um complementando na sua fala aí, Rafael. Né? Por exemplo, eu não sabia desse Museu de História Natural no Espírito Santo. Eu sabia que na Grande Vitória não tinha, porque eu já tinha procurado por aqui, mas no interior eu não sabia desse, do MUSES. Até agora estou lembrando da live, eu acabei não conseguindo acompanhar. E pouca gente conhece o Rafael. A gente fez essa live com eles, né? Porque é um espaço um espaço simples, mas tão rico. Sabe, um conjunto de monitores, de professores que tomam conta, muito animados, né? Acho que depois eu vou botar o link para você botar no... Eu posso colocar o link aqui, não posso? Não sei se eu posso. Deixa eu ver a professora Franciela está perguntando aqui, as crianças são curiosas e questionadoras. Como manter isso ao longo da vida escolar? Você tem alguma sugestão? Isso é uma questão complicada. Eu acho que eu tenho uma visão muito pessimista disso. Eu acho que a gente nasce curioso e muitas vezes a escola vai matando a nossa curiosidade. Eu falo isso porque eu tinha um professor de matemática. Antes era pior. Hoje eu acredito que as coisas estão muito mais tranquilas. Mas eu tinha um professor de matemática no 5º ano que eu morria de medo dele, porque eu achava que uma hora ele ia me bater se eu perguntasse alguma coisa. Depois de muito tempo, já macaco velho, eu sei que isso passa por várias questões, mas eu acho que manter a curiosidade das crianças, ela é uma das nossas missões hoje na ciência. Né? Às vezes, você está querendo falar, né? Não, Rafael, o que eu diria é o seguinte, eu acho que a gente não tem que manter a curiosidade das crianças, a gente não pode matar a curiosidade. As crianças são naturalmente curiosas, Rafael. Né? Alô? Tá muito devagar? Alô, caiu agora aí? Foi, voltou. Só repetindo, Rafael, né, que eu acho que a grande
o grande problema não é nem questão de a gente manter o interesse das crianças. A gente não pode não matar o interesse das crianças, entende? A criança, por definição, ela tem interesse. É que de tanta gente, sabe, bordoar as crianças, e tanta gente não respondeu o que precisa, né? Eu gosto muito de uma charge que tem, não sei se vocês já viram, que é o seguinte, está um cenário de uma sala de aula, aquela professora lá no quadro, lá, cheio de aluno, e o Joãozinho aqui do lado da igreja, do lado da igreja, é ótimo, do lado da janela, ele vira e fala assim, professora, ficou escuro aqui, o que está acontecendo? Presta atenção na aula, menino. Para de olhar para fora. Estava acontecendo um eclipse solar. Você está entendendo? Então, ou seja, o dia ficou escuro porque tinha um eclipse solar. Mas presta atenção que você não tem. Então, o nosso problema não é manter, Rafael, o interesse. O nosso problema é não matar o interesse das crianças. E aí a paciência infinita... Eu acho, para todo mundo que hoje fala comigo, olha, eu quero ser professor, são poucos hoje, porque muitas vezes a profissão não é tão valorizada quanto deveria. Mas para quem fala, eu falo o seguinte, olha, acho que a primeira qualidade essencial de um professor é ter paciência, né? Porque se a gente não tem aquela paciência infinita, a gente não aguenta o trânsito, porque é difícil, né? Todos os complicadores que a gente vem citando, mas eu acho que em direção a isso, né, de manter a curiosidade, a gente, por exemplo, na física, é desfocar essa coisa que existia há 20, 25 anos atrás, talvez há 10, de formulário, né? A física é um formulário, né? Uma folha cheia de fórmulas. Eu acho que a gente vislumbrar essa questão do pensamento científico, trazer o pensamento científico para a vida cotidiana das pessoas, e a pessoa ter um olhar crítico para o mundo em geral, científico, ela vai se interessar naturalmente por ciência, e eventualmente ela vai poder ser um físico e um excelente matemático, um excelente físico e um péssimo matemático. Já tivemos tanto isso na história, né? Não necessariamente você tem que ser um excelente matemático para ser físico, né? E a gente vai vendo que a linguagem da física, ela é muitas vezes secundarista, dependendo do que você vai seguir. Rafael, tem outra questão, né, que eu acho que é super importante, né? Alguém falou da cultura científica, e eu acho que é isso aí. Sim. Né? Eu acho que é bem isso aí. Eu acho que, na verdade, quando eu falo a gente não matar a curiosidade das crianças, isso não tem fórmula. Isso cada um vai ter que achar a maneira para não matar a curiosidade e o interesse de crianças. Né? Eu acho que se a pessoa está fazendo isso, ela tem que morrer de culpa. Tem que morrer de muita culpa, porque ela está matando o interesse de um futuro, de um cidadão em construção ali, no caso. Mas um exemplar que eu tenho sempre discutido nesses 2, 3 anos é a questão do Einstein. Né? O ano passado foi o centenário do eclipse solar de Sobral, onde foi realizada a comprovação da relatividade geral do Einstein. Foi aqui no Brasil, pouquíssima gente sabe. Realizada aqui no Brasil. E se você olhar a relatividade geral de Einstein, ela realmente é complexa na sua natureza. Sim. Mas, o tratamento matemático que se dá. Sim, mas aí que tá. Você tem que contornar, né, a maneira de fazer uma abordagem. Então, por exemplo, um ponto fundamental, que eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, é que Einstein ele redefine o espaço-tempo, que em princípio a gente usa o espaço plano, né, sem pensar no x, y, z, que é a geometria euclidiana, né, ele redefine o espaço-tempo, porque ele inclui outra variável, que é um sistema de coordenadas quadridimensional. O que é isso? Não interessa. E mais, na relatividade geral, ele abandona as geometrias planas e começa a utilizar as geometrias curvas. Sim. Então, se eu olho o mundo ao meu redor, eu vejo planos. A parede do meu quarto, do meu escritório, o chão da minha casa, é tudo plano. Só que quando você adquire a dimensão do universo, né, a gravidade muda o conceito de gravidade, a gravitação de Einstein, porque a gravidade surge em função da tessitura do espaço-tempo, como se coloca, ele é curvo. Aí a pessoa fala, não, mas a criança não vai saber que o espaço-tempo é curvo. Não tem problema. Se você, citando novamente Ausubel, para a criança aprender, se você lançar as ideias de forma que ele anexe essas novas ideias do que ele já sabe, né, você vai construindo isso aí. Se você falou lá no ensino fundamental que seja de espaço-tempo curvo, por mais louco que seja isso para a criança, é muito mais fácil. Uma criança de 5, 6, 7 anos aprender a frase espaço-tempo é curvo, vai ser muito mais simples depois quando você tiver 30, 40 anos.
que a coisa está simplesmente cristalizada. Então, vale a pena, no sentido de não matar a curiosidade, ô Rafael, entrar pela física moderna e contemporânea, entrar pela biotecnologia, entrar pela química molecular, você entende? Aprofundar nesses temas que, aparentemente, a criança não vai entender. Mas atente que isso aí é uma questão de construção da estrutura mental desse aluno, dessa criança. Né? E baseado em experimentos. Acima de tudo, com muito experimento. Que aqui a Cacau Gimenez está falando. Experimentação. Quem é a Cacau Gimenez? A Cláudia? A Cláudia. Experimentação. Aluno no cerne da aula, protagonizando o aprendizado. Exatamente, Cláudia. Você está aí, a Cláudia, que organizou junto com o Rafael a feira municipal Feira de Ciências Municipal da Serra. Né? É isso. Né? Eu acho que o trabalho que vocês fizeram na Serra no ano passado é um legado. Legado não, está continuando, vai continuar, mas é um legado maravilhoso. Né? Experimentação. Sim. É isso. A Priscila Correia chegando aí também. Tem a professora Fran também aqui, que está aqui falando, tinha perguntado para a gente, também ajudou na feira, o professor Paulo, aqui, o pessoal todo do Peixoto que participou aqui da construção. Aí o Paulo perguntou uma coisa que eu achei interessante. Vocês tiveram o apoio do diretor da escola, que é o Alex Ferreira. Que eu acho que é um protagonismo, você entende? Vocês não tiveram que brigar com o diretor, porque às vezes você tem que brigar com o diretor. Né? Porque, na verdade, né, o Alex ter comprado, ele entendeu rápido e foi embora. Então, né, tem que ser elogiado esse papel do diretor, né, que foi o Alex, no caso. Né? Sim, eu acho que a comunidade toda comprou a ideia e hoje é um grupo bem interessante aqui de divulgação científica, né? E o Paulo faz um questionamento interessante aqui, né? Não tenho aquela resposta pronta, mas como aproximar a física, né, das ciências da natureza? Porque, às vezes, ela fica muito distante realmente da biologia, até mesmo da química, né? A física fica muito mais próxima da matemática na cabeça do aluno do que de química e biologia, por exemplo, porque a matemática é a linguagem da física e tem essa aproximação natural. Mas eu acho que o Laércio meio que começou a responder isso quando fala para a gente trazer, né, esse pensamento, esse conhecimento científico mais contemporâneo para as aulas de física, para, às vezes, ficar ensinando que V igual a delta S sobre delta T, e falar um pouquinho sobre biotecnologia, né, falar sobre estrutura atômica moderna, atual, como que a gente, a princípio, acha que o aluno muitas vezes não entende, né, porque, a princípio, eles são conteúdos que estão lá na frente, mas que a gente se surpreende muitas vezes, dependendo de como que você aborda essas questões. Rafael, vou pegar um exemplo, se você me permite, que é muito simples mais ou menos, vamos dizer. A professora de artes, né, a junção ciência e arte. Se você pegar as ideias de Einstein e pegar as obras de Pablo Picasso, né, você tem um paralelo maravilhoso, a questão de você ter o espaço-tempo em 4 dimensões. Quando o Picasso faz aqueles multifaciamentos, né, que você vê a pessoa de frente e de lado ao mesmo tempo, você pode construir um paralelo na questão do espaço-tempo, você entende? Porque, na verdade, você pode entender o Picasso como ele de frente e de lado, como sendo em tempos diferentes, concorda? Eu tirei de frente aqui essa pintura, você olha um tempo T0. Se eu presto atenção naquela lateral, na mesma foto, é como se fosse o tempo T1. Então, ou seja, é a inclusão da coordenada tempo numa perspectiva que não é o espaço-tempo, mas você está elaborando essas ideias. Claro que a professora de arte talvez não tenha essa viajação toda, mas aí a junção com o professor de ciências ou de física, no caso, para buscar esse tipo de conexão. E aí, vamos dizer, é uma perspectiva muito dura, né, Rafael? Porque a gente é educado, ou a gente uma palavra pior, talvez, no sentido de ser segmentado. A física aqui, a biologia ali, a artes lá, e sabe, completamente. E esse movimento de aglutinação, que vocês começaram com as feiras de ciência, que parece que agora vocês vão transformar em feiras de ciência e arte, né, e cultura, eu acho que essa movimentação é maravilhosa. Essa é a perspectiva de se construir, né? Essa perspectiva do chão de escola mais voltada para o pensamento hipotético dedutivo, para o raciocínio lógico, incluindo as humanidades, ou seja, ampliando o espectro de perspectiva desse cidadão que está sendo construído. Né? Sim, o pessoal está entrando aí. Boa tarde, Josi, está entrando agora. O Alex falou alguma questão aqui, né? É necessário aproximar a área acadêmica da comunidade. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Aproximar a academia, né, do chão da escola. Você é um representante da academia aí há mais de 20, 30 anos, está aqui com a gente na escola, aqui em Nova Almeida,
Então, acho que essa Obrigado os 20, aproximação é 30 muito anos, importante. hein? Obrigado os 20, 30 anos. Não, 20 anos já tem de idade. De fluxo é 5, né, no máximo. Mas aí a gente vem aquela questão, né? A gente falou de aproximar o aluno do pensamento científico, mas o pensamento científico, ele auxilia a vida cotidiana dos alunos, ela auxilia a nossa vida cotidiana? Como que auxiliaria, né? Acho que essa é uma questão interessante. Se pensar realmente cientificamente, é bom para o nosso cotidiano. O que você pensa a respeito disso? Rafael, aquilo que eu estava falando no início, né? Eu acho, com todo respeito a crenças e credos, né? O ser humano ele tem necessidade de ter crenças e credos, claro. Sim. Mas eu acho que é uma judiação esse ser humano, em alguns momentos, algumas decisões fundamentais para a vida dele, ele não exercitar esse raciocínio que ele poderia ter aprendido no ensino de ciências desde o ensino fundamental, né? Do ensino médio, né? Novamente, resgatando o que a gente já falou lá na frente, é uma judiação esse cidadão que hoje tem 2, 3, 5, 7, 10, 15 anos, quando ele tiver 30, 40, quando ele for querer trocar o carro dele ou querer comprar alguma outra coisa, ele vai meio no impulso. Eu estou falando de dinheiro, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Um momento duro, onde tem gente que nem está conseguindo ganhar o seu recurso, né? E às vezes algumas pessoas podem até estar pensando que está sobrando um dinheirinho porque não está saindo, mas é o seguinte, é botar na ponta do lápis para depois eu não ficar de pendurado em conta, você entende? Eu comprar as coisas naturalmente, sem pensar, bom, eu ganho 100, eu não posso fazer uma dívida de 101, porque senão eu não vou ter dinheiro no final do mês. Então, eu estou insistindo nessa questão do orçamento do cotidiano, né? Do orçamento familiar, do orçamento do filho, da mãe, do pai, ou do familiar de uma maneira geral, porque as pessoas ficam infelizes às vezes e perdidas por uma falta de auto-orientação. Quando elas não aprenderam o raciocínio lógico, hipotético, dedutivo lá na escola, eles não conseguiram armar a vida financeira deles que seja. Aí acho que a Yasmin está falando que a educação financeira deveria ser abordada desde... Claro, mas você entende, Yasmin? A educação financeira associada ao pensamento hipotético, dedutivo e lógico, elas são um casamento perfeito. Você entende? Então, acho que esse é um aspecto. Eu estou insistindo muito no orçamento familiar, gente, porque isso é lógica. Isso é pensar logicamente, você entende? É trazer do ensino de ciências a maneira de organizar a sua vida de maneira razoável, para você ser feliz. Né? Eu acho que eu entendo e concordo com o que você falou, principalmente assim, é quase um crime a gente, às vezes, ter o cidadão lá que passou pela escola. Eu faço uns pontinhos com meus alunos às vezes, olha, você fica 5 anos no ensino fundamental, e mais no Fundamental 1, depois mais 4 no Fundamental 2, depois mais 3 no médio. São 12 anos da sua vida na escola. Você não for para a universidade. Então é muito difícil você pegar esses 12 anos de escola, que as pessoas têm no geral, né? E depois, quando ela tiver com 20, 25, 30 anos, ela não conseguir tomar certas atitudes e decisões na vida dela de forma mais científica, de forma mais crítica, de forma a ponderar coisas que não são concretas inicialmente, mas que ela consegue ter esse raciocínio, segundo o Piaget, mais abstrato, né? Desenvolver esse pensamento abstrato de uma forma mais científica. Então, é quase um crime, né? A gente fazer não, né? Isso acontecer com as pessoas em geral. Então, assim, o pensamento científico, ele auxilia a nossa vida o tempo todo. A gente é cercado de tecnologias que vieram da ciência, a gente usa a tecnologia o tempo todo e muitas vezes a gente não tem essa noção desses princípios básicos ou do funcionamento básico desses equipamentos que nós estamos usando o tempo todo, né? E você que tocou a questão do orçamento familiar e a Yasmin falou dessa questão da educação financeira, né? Educação financeira, a matemática financeira é uma ciência teórica, né? É uma parte da matemática, então tudo isso é ciência, né? A geografia, a Fran falou que muitos fenômenos da geografia são explicados de forma física, sabe? Então, assim, a física ajuda na geografia, a geografia ajuda na física, né? Quando eu tava brincando que semestre passado eu fui dar uma disciplina na faculdade que era mais voltada para geografia. E eu falei, pessoal, tudo que eu falar aqui agora só vai fazer sentido se vocês considerarem que a Terra é redonda. Que a Terra é redonda. E eu falei, se você não pensar na Terra redonda, você não vai entender nada dessa disciplina aqui, que era uma disciplina mais voltada para geografia. Então,
Você usa a ciência o tempo todo na sua vida, né? O pensamento científico Rafael, o tempo todo na sua vida. eu acho que a gente está frisando, né? Eu acho que o título dessa live é muito interessante, né? Quando você coloca Sim. isso, que é a pergunta que a gente ouve o tempo todo. Eu imagino que isso não é só um privilégio, entre aspas, nós de ciências. Eu imagino que os professores de história, de geografia, de português, você entende? Todos devem passar para isso. Né? Mas eu acho que é exatamente resgatando tudo que a gente falou desde o início. Né? A importância de eu, como professor, cooptar os meus alunos de alguma forma, por mais difícil que esse seja. E que o papel que a gente está atrelando muito à ciência de maneira geral, que é esse raciocínio hipotético e dedutivo e o raciocínio lógico, que nas palavras de Piaget, no último estágio do desenvolvimento, seria o nível mais alto do desenvolvimento intelectual, em que hoje não está tão em moda, né? Esse tipo de tema, eu acho que todos nós temos que trazer. Você entende? De todas as áreas de conhecimento, de todas as disciplinas, a gente ter esse cuidado de estar fazendo essa amarração, de olhar o mundo de maneira muito objetiva, olhar o mundo buscando evidências, buscar o mundo tentando testar as hipóteses que eu levanto e depois, a partir das evidências, concluir racionalmente uma resposta. Aí, novamente, quem está insistindo muito nesse hipotético dedutivo e raciocínio lógico, porque é essa que é a lógica que o cidadão tem que ter. Para além das crenças que eu possa ter na minha vida, mas eu enfrentar o mundo de maneira muito objetiva, né? Enfrentar o mundo levantando evidências concretas e não depositando a minha vida numa perspectiva muito etérea. Isso é fundamental para todo cidadão. Eu acho que todo cidadão vai ser uma pessoa mais feliz, né? Vai ser mais construtiva, vai construir uma sociedade mais de compaixão. Nesse momento que a gente tem um número de mortes nesse país, que coisa louca, e não falar e daí, você entende? É ver esse número de mortes e pensar assim, não, o que a gente vai fazer para arregaçar a manga e vamos enfrentar essa situação? Né? É para que depois, em algum momento, algum desses alunos nossos atinjam a presidência e tenham a visão de fazer um país bacana e de não sair falando de daí quando você tem 50 mil mortos. Você entende, Rafael? Então, acho que essa que é a nossa responsabilidade, seja professor de física, de química, biologia, de todas as áreas. É a gente fornecer, a gente auxiliar a construção desse cidadão. Desse pensamento crítico dos cidadãos em geral, né? A Yasmin comentou um negócio bem interessante aqui, ó, Yasmin, a popularização, ela fala aqui, deixa eu achar aqui, desculpe. A popularização do uso da ciência na prática resolveria boa parte de problemas cotidianos que deixam um homem de cabelo em pé. É o que o Laércio acabou de falar, exatamente isso, né? A gente encarar o mundo com esse pensamento hipotético dedutivo como uma ferramenta nossa, né, de uso cotidiano, ela com certeza faria com que vários desses problemas que nós enfrentamos hoje enquanto sociedade, eles talvez nem existissem, né? As pessoas ainda muitas vezes buscam respostas de forma muito etérea, de forma muito na sorte, muito no acaso, né? E isso é complicado, porque o acaso ele pode ser tanto benéfico quanto pro lado negativo, né? Quando você deixa os 50% de dar certo ou errado. Se der certo, beleza. Se der errado, tudo bem também. Então, esses dias eu vi uma frase muito bonita, não sei se vou saber representar, que é um desses filósofos que estão sempre falando, eles são ótimos, né? Esses atuais. Clóvis, eu gosto muito de todos deles, né? Também gosto. Tem um deles que falou, ele falou assim, o maior sócio acionista da minha vida sou eu mesmo. Sim. Eu achei essa frase de uma coisa tão bela, né? Que é entender a minha vida como um empreendimento humano, né? Eu entender a minha vida como algo que está sendo construído, como uma empresa, ele fala sócio como se fosse de uma empresa, né? Eu entender que a minha vida é como se eu estivesse construindo alguma coisa e quem que vai ter que trabalhar vai ser eu. Né? E eu vou ter que buscar
habilidades e competências e conhecimento suficiente para eu dar um norte na minha vida. Eu conseguir levar a minha vida e pensando de maneira razoável, racional, logicamente, hipotético, dedutivo, para a gente chegar num padrão de vida que seja bom para mim, para a sociedade, como é que todo mundo. Eu não deixar a minha vida na mão de outrem ou de alguma outra coisa, né, Rafael? Acima de tudo. É eu me entender, gente. Né? Exato. Tem uma música antiga da década de 80, que é uma música do Traje a Rigor, que ela é aquela. O Traje a Rigor é aquela banda que faz até muita humor com as nossas músicas. Ela fala basicamente assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Que vai muito em direção a isso, né? Nós somos os protagonistas das nossas vidas, né? Nós somos os principais sócios da nossa vida. Então é muito por aí mesmo. A gente tem que ter essa compreensão de que a gente constrói o nosso futuro, a gente constrói a nossa sociedade e não delegar isso tanto para o outro, para as coisas muito transcendentais, né? Nós fazemos parte disso tudo e nós também somos construtores da nossa realidade e da realidade dos outros, né? Aí, Laércio, assim, meio que para finalizar, que eu acho que nosso tempo está quase esgotando, né? Já são aí 4h53, você vê, a gente vai conversando, passa quase uma hora. Claro. Aí vem aquela pergunta. Olha quem está chegando aí, Elisa Vilela. Elisa Vilela está lá em Portugal, na cidade do Porto, né, Elisa? Saudade, Elisa. Olha só, ver o que a tecnologia faz com a gente, né? Como ela aproxima as pessoas hoje. Incrível. Nossa, seja bem-vinda à live, Elisa. Tem um ano que eu não a vejo, eu acho. Muito bom, Elisa. Prazer. E a Yasmin também é uma amiga, uma amicíssima da minha filha. São amigas de minha filha. Que entraram aí na live. Muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, Rafael. As pessoas às vezes podem se interessar por ciência mais, e aí fica aquela coisa, tá, eu estou em Nova Almeida, ou eu estou na Serra, eu estou na Grande Vitória, né? Existe ciência e eventos científicos na Grande Vitória em geral, né? Você é um grande divulgador aí da ciência capixaba. Vixe, Maria, disso também. Tem um monte, Rafael. Eu acho assim, as pessoas que estão na Grande Vitória, elas têm um manancial de opções, né? Uhum. Vamos dizer, vou pensar em Vitória, onde eu estou mais centrado, né? A gente tem o Planetário de Vitória, que fica no campus da UFS. Você tem a Escola da Ciência Física, que fica no Parque Moscoso. Você tem a Escola de Ciência, Biologia e História, que fica lá no Sambódromo, na entrada de Santo Antônio. Uhum. Você tem a Praça da Ciência, aqui perto do Shopping Vitória. Sim. Você tem a UFES. A UFES tem um projeto de extensão chamado Caminhos da Ciência, Cultura e Arte. Você liga para lá, conversa com a Karen, e a Karen ela organiza um percurso por vários projetos de extensão. A gente tem projeto, por exemplo, você vai no museu, é arte junto, e vai ver o planetário, depois o show da química, o show da física, vai na galeria de arte da GAEU, do Espaço Universitário, vai na GAP. Né? Então você tem uma série de opções. Né? Se você pensa em Santa Teresa, você tem o Museu Melo Leitão, né? Que hoje é a sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Se você pensa... onde mais? Se você, aqui em Santa Maria de Jetibá, o Museu do Colono, aí é cultura de maneira geral. Você tem o MAIS, que é o Museu de Arte do Espírito Santo, no centro de Vitória. Né? Você tem o Museu Vale. Onde eu quero chegar é o seguinte, opções, eu acho que se a gente colocar ciência, cultura e arte, que é o grande lema, não só de ciência, eu acho que a ciência... quando ela se alia naturalmente às artes, à cultura, Rafael, aquela frase que eu sempre falo, não sei se está terminando aí, o dia que a gente discutir sobre ciência... Hã? Eu estou tentando ver aqui, mas eu acho que nada me avisa que você está terminando ou não. Mas olha pode continuar. O dia que a gente conseguir discutir sobre ciência numa mesa de bar, tomando cerveja, igual a gente discute futebol... Falta 20... rapidinho, Laércio, falta 30 segundos aqui pra gente acabar. Então é isso, Rafael, muito obrigado pela sua oportunidade. Pessoal, obrigado muito bom por todos os presentes. E é isso, é discutir a ciência na mesa de bar, no Party of Science, que vai ter o ano que vem novamente, né, em Vitória, que você organiza. Vai ter novamente também. E as feiras de ciência que vocês vão organizar, hein, esse ano ainda, bem online. Até mais, gente. Tá caindo. Tchau, tchau.